Você vê, por exemplo, assim, a base da teoria freudiana, a base do aparelho psíquico freudiano, por exemplo. Né? Na primeira tópica, base do aparelho psíquico freudiano. Né? Consciente, pré-consciente e inconsciente. Tá? Isso na primeira tópica. Na segunda tópica, há um rearranjo aqui, né? E aí vira o que a gente entende mais. Assim, a gente não, né? Porque tem gente que parou aqui na primeira tópica. Né? Na segunda tópica, tem um rearranjo, né? E a coisa vira id, ego e superego. Essa é a estrutura do aparelho psíquico freudiano. Né? As operações psíquicas, elas se dão aqui nesse arranjo. Tá? O ego, né, ele serve a 3 senhores. Está lá no texto do Freud mesmo. Né? O ego serve a 3 senhores. Quais são esses senhores? O id, né, são os movimentos profundos e ocultos. O superego é a estrutura de tabu que está dentro do aparelho psíquico. E a realidade mesmo. Esses são os 3 senhores aos quais o ego serve. Tá? O que a tua aparência, né, o que você é o ego. O id é aquela coisa que você não controla, e o superego é aquela coisa que está incorporada no teu aparelho psíquico através, né, dos tabus, da família, da religião, e por aí vai. Tá? Isso é estrutura psíquica freudiana. Ok? Vamos lá. Aonde entra consciente, pré-consciente e inconsciente dentro do aparelho psíquico freudiano? Depende do livro do Freud. Entendeu? Não é que você não entende, não é isso. Ele não pontuou. Se você pegar alguém daquele e falar, não, Ítalo. O inconsciente está no id, o ego tem elementos do consciente, do pré-consciente, e o superego... e o superego? Veja, quem fala isso é o seguinte, porque você lê um dos livros do Freud. Se você lê o conjunto da obra dele, né, da segunda tópica, você não vai localizar. Então é isso que eu estou falando, é um sistema fechado, frágil. Basta uma crítica, que basta uma crítica, mas assim, você olha a coisa mesmo sem crítica nenhuma. Nunca leu Onfray, nunca leu O Crepúsculo de um Ídolo, nunca leu nada. Aí você vai olhar para o sistema do Freud, com o mínimo de acuidade, você fala assim, opa, isso aqui é frágil, isso aqui não está fundado, não está fundamentado numa antropologia sólida, não está fundado numa filosofia sólida, não está fundado sequer numa observação sólida. Porque, ok, o sujeito pode não ter uma filosofia profunda, pode não ter uma antropologia profunda, mas é um sujeito que tem uma acuidade de percepção muito aguda. E ele verte ali no texto dele a clareza que ele tem de observação do mundo. Sequer isso aparece no texto do Freud. Né? A própria teoria do Freud, isso está em vários outros livros, né? Ela foi fundada em 6 pacientes. 6. Dos quais 4, quando você vai conferir os textos, as anotações do caderninho do Freud, dos quais 4, ele falsifica a história no livro. Entendeu? O que está no livro, ou o que está nas exposições, é diferente do que está nas anotações de consultório. Entende? É claro que é um sistema fechado, fraco. Portanto, muito frágil. Frágil. Lembra do conceito de Nassim Taleb? Frágil. Você dá uma porrada, ele quebra. Ítalo, então por que só se fala do Freud? Já que é frágil, já que, não tem consciência, por que fala do Freud? Porque ele está falando uma coisa que parece muito verdadeira. E a gente vai falar aqui na 4ª camada. O Freud ele trata dos assuntos de 4ª camada. Que é um assunto de instalação profunda de muita gente. Entendeu? Então, é claro, ele tem uma amplitude, ele consegue abarcar as demandas de muita gente mesmo. Apesar do aparelho psíquico freudiano ser uma salada de fruta. É uma salada. Né? Assim, eu falei, opa, isso aqui não responde. A própria noção do inconsciente, não sei se vocês sabem, né? Ela é só uma teoria. Existe uma série de linhas psicológicas que sequer falam de inconsciente. Você não tem como acessar, você não sabe se o inconsciente existe, se ele funciona, se ele age. Não sabe. Por que haveria inconsciente? Tá? O Freud pega essa noção num sujeito chamado Fechner. E nunca critica. Estava corrente, né? Pronto.
pessoal fala do inconsciente, então, inconsciente deve existir. Mas ninguém faz uma investigação sistemática, profunda, científica da validade ou da necessidade de haver um inconsciente. Ora, pode ser que não tenha inconsciente nenhum. Entendeu? Pode ser que não tenha inconsciente nenhum. É um sistema frágil. Fechado e frágil. Não cabe nada fora do Freud. Né? Dentro do corpo freudiano, ele não consegue incorporar novas... Né? Porque assim, ou é o complexo de Édipo e esse sistema que regem o comportamento humano, ou não cabe lá. Porque se ou é o Édipo, ou é o complexo de inferioridade. Ou é o inconsciente familiar. Ou é o inconsciente coletivo do Jung. Entendeu? É uma coisa ou outra, não dá para ser todas elas. Entende? O complexo fundamental do Freud é o Édipo. Todos os outros complexos se formam, né? Toda a estrutura afetiva, pulsional do homem, ela se forma em torno desse complexo. Isso para o Freud. Para o Adler já é outra coisa. É o complexo de inferioridade. Né? Para o Zonde, sei lá, é outra coisa. É o inconsciente familiar. Por aí vai. Tá? Entende a noção do sistema fechado e frágil? Tá? Beleza? Então, a teoria das 12 camadas, ela aparece a partir né, a partir da análise de um psicólogo clínico. Tinha um psicólogo clínico trabalhando lá no interior de São Paulo. Eu estou rodando, né? Então a gente está lá no interior de São Paulo. E o Olavo olha aquilo ali e fala, ó, tem um sistema aqui. Né? Tem um sistema aqui. Que não era o sistema que o Juan Alfredo Sousa Miller fazia, entendeu? Ele não usava as 12 camadas da personalidade humana. Né? Ele usava um samba do crioulo doido lá. Mas funcionava. Beleza? Então, a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar aqui agora, né, nisso que eu acredito que é um sistema antifrágil. Né, um sistema aberto, cabe tudo lá dentro. Quanto mais ele é atacado, quanto mais é criticado, mais ele cresce. Né, porque, de fato, cabe tudo lá dentro. Tá? A gente vai notar que ele está dentro de uma... Ele está dentro de uma cadeia simbólica. Muito perfeita, né, muito sutil, né, e bastante profunda e sólida. Beleza? Tá bom? Veja. Teoria, né, das 12 camadas da personalidade humana. A primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é sobre a personalidade humana, concorda? Só para a gente se entender. Se a gente não fala que é personalidade, a coisa fica meio fora do... Né, fica meio fora de mão. A gente não conversa, não se entende. Alguém quer... Você já sabe, eu já fiz isso 1000 vezes. Alguém quer definir personalidade aqui? Eu falei já aqui nesse curso. É isso aí, Fernandinho. Ela lembrou aqui que eu falei da impressão digital. Né? O que é personalidade? Vamos imaginar assim. Ó. Vamos imaginar assim. Você tem um corpo, você tem uma forma, você tem um ser. Né? E você tem um mundo ao teu redor. Faz sentido isso? Faz. É assim. As coisas vão te acontecendo por fora e por dentro. Né? As coisas te acontecem por fora e por dentro. Então, você vive num mundo que tem gente que te olha, que se manifesta, que pede, que deseja, que te rejeita, que te ataca. Bah. Você tem um ambiente externo. Né? Você pega sol, né? Cai marquise, cai não sei o quê, sei lá. Tem um ambiente externo e um ambiente interno. Afetos, inteligência, tem tudo que vai por dentro de você. Tuas vivências, tua história, não é assim? É assim. Né? O que é a personalidade? E por que a gente, lembra que a gente falou? A gente tem muita personalidade, a gente tem pouca personalidade. O que é a personalidade? A personalidade é a articulação, tá, desses elementos exteriores e interiores na tua pessoa. Isso parece bastante abstrato, e de algum modo é mesmo abstrato. Vamos entender o seguinte, olha só. Nós aqui, e todos os seres humanos, né, tem coisas em comum. Né? Falamos português, né? Aqui, falamos português. Alguns aqui pertencem têm a mesma cor, outros têm a mesma origem de lugar. Né? Coisas que são comuns, sei lá.
E tem coisas que foram particularizadas na nossa história. Né? Tem coisas que você, olha, algumas pessoas aqui fizeram a FRJ. Né? O Gabriel, Henrique, Léo, fizemos a FRJ, medicina na FRJ, é ou não é? Uma coisa que é comum a nós. Não é isso? Estávamos no mesmo ambiente. Mas cada um de nós pegou aquilo que viu e colocou para dentro de um modo. Não é isso? Não é? Esse pegar as coisas de fora e botar para dentro, né, botar para dentro de você e fazer isso ser um núcleo duro, isso que fica é a personalidade. Dá para entender ou não? E aí a gente pode pegar essas coisas, aí que está a sutileza. A gente pode pegar essas coisas de um jeito personalizado, a gente vai explicar aqui, ou pode pegar essas coisas meio igual todo mundo está pegando. É isso que diz assim, ó, você vai ter mais personalidade ou menos personalidade. Tá? Quem pergunta? É isso. A autenticidade é um jeito de falar sobre isso. Tá? Beleza? Então, o que é a personalidade? A personalidade é aquela parte da tua pessoa que é só tua. É um jeito, é uma individualidade da pessoa. Entendeu? Porque, é claro, você tem a tua individualidade corporal, isso é só tua também. Isso é só teu também. Né? Mas aquilo que é da tua pessoa, que é mais individual, mais particular, isso é a personalidade. Quando a gente fala aqui, ó, a personalidade é tudo, a personalidade é o que vence, o que a gente está querendo dizer? Bem, é para isso que a gente está aqui, para construir uma personalidade, para a gente se particularizar, para a gente ser a gente, e não o nosso vizinho, né? Não o que a Rede Globo fala para a gente ser, não, né, o que a congregação lá religiosa fala para a gente, não, é a gente. Tá? Isso é personalidade. É para isso que a gente está aqui. Uma pessoa que tem personalidade, essa pessoa tem força. Isso é a força humana. Fala, Henrique. Ela se manifesta na ação. Agora, veja, tudo é ação nesse sentido. Você está entendendo? A passividade, se você quiser entender assim, é um tipo de ação. O jeito que você percebe é uma ação, ainda que você esteja só percebendo. Faz sentido isso? Olha aqui, olha a boa pergunta. Boa pergunta. Não, a personalidade, ela é histórica. Entendeu? Não nasce com a pessoa. O que nasce com a pessoa é o temperamento, e a gente vai falar o que nasce com a pessoa. Entendeu? A personalidade, ela vai se desenvolvendo. A gente deve ajudar os filhos, exatamente. E a gente só ajuda, presta atenção, a gente só ajuda os filhos se ajudando. O que mobiliza uma personalidade é outra personalidade mais madura e mais bem formada. É o que a gente estava falando do terapeuta ontem, da coisa da imunar e tal. Se você conta uma narrativa personalizada, né, dentro de um certo contexto, você vai construir uma personalidade forte, madura, ou seja, capaz de agir. Tá? Então, aquela coisa, ó, você vai educar um filho, vai educar assim, ó, falando, isso tem um efeito, é óbvio. Mas se você é uma personalidade, você precisa falar pouco. Né? Você pode, ó, as pessoas que mais te influenciaram, vê se não foi assim, as pessoas que mais te influenciaram na vida foram pessoas que você sequer conversou. Eles estavam no lugar, fazendo coisas, sendo alguém, você falou, caralho, legal. Né? As pessoas que nos influenciam são assim. Às vezes você não tem nem convívio. Ah, não, então a pessoa que mais me influenciou foi minha mãe. Não foi. Não foi mesmo. É a que mais fala, a que mais enche o saco. Ah, não foi. A tia foi a que mais chamou, provavelmente, mesmo. Isso aí tá certo. Né? Então, e nesse sentido... Fala, Adriana. Tá? Eu que trabalho com muitas famílias, né, com pais, com mães, tentando educar filhos. E aí a gente vê algumas vezes essa questão, mães com personalidade muito forte, né, ou pais com personalidade muito forte e que não permitem que os filhos se desenvolvam. Perfeito. Aí vamos lá. Você está chamando de personalidade uma coisa que não é personalidade. Tá. Tá falando, é o jeito, o temperamento, tá. Né? A personalidade forte, por definição, ela quer que a outra personalidade se desenvolva. Tá. Ou não, que a gente vai ver aqui na ascensão, que você pode ser mal, inclusive. Mas não importa. Não é isso aí que a gente tá chamando, que a gente chama, a pessoa com personalidade forte. Não é bem isso. É a pessoa que, sei lá, é intransigente, dominadora, expansiva, sei lá. Tem vários nomes para isso, que a gente pode dar.
Isso, por isso que é importante a gente entender perfeitamente, né, essa definição de personalidade, o que é personalidade, que é para a gente não se confundir por aí na hora de Você que trabalhar. é diretora de colégio, né? Ontem eu estava falando, colégio de criança, ontem eu estava falando assim, método não importa, falei isso, né? Mas o teu colégio, eu sei, né? Eu sei disso, porque eu conheço o teu colégio, ele mexe na única coisa que importa em educação. Isso. Que é o quê? Você desenvolver a autonomia e a liberdade. Que é o que eu estava falando ontem. Não é isso? Assim, educação personalizada e diferenciada. O que é isso? Olhar a pessoa. O que é isso? Você está olhando para um elemento chamado liberdade. E você quer que a liberdade se manifeste naquele sujeitinho, independente do método. Ah, vai ser Singapura, porra, fônico, trônico, drônico, sei lá, tanto faz. Né? É isso? O teu sistema do teu colégio é um sistema aberto, nesse sentido. O que gera muitas críticas também. Muita gente vai falar, não gosto, não quero. Beleza. Mas o núcleo do teu sistema pedagógico é só esse. Ele só mexe numa coisa na pessoa, na liberdade. Ele quer que aquele moleque seja livre. Seja livre. É o que ele quer. É isso que é o teu colégio. O teu método, que é o método fomento, é isso. Importa pouco o jeito que você vai fazer. Como você vai ensinar matemática? Como você vai ensinar português? Como você vai ensinar literatura? Sei lá, discute aí. Você não pode discutir numa coisa. Uma coisa você não pode discutir. A liberdade tem que estar formada. Ou seja, aqueles sujeitinhos lá, as criancinhas, eles têm que conseguir pegar um elemento que a gente vai chamar provisoriamente aqui de psique, tá? Eles têm que conseguir pegar a psique deles e livremente articular os elementos do mundo na sua personalidade, para construir a personalidade. O que o teu colégio quer no limite? Formar pessoas com personalidade madura. Esse é o único modelo pedagógico que funciona. Você está bem de colégio. Tá? A única coisa que funciona é isso. Depois me procurem. Ó, 20% aí das matrículas, hein? A gente divide aí depois, a comissão. O único modelo pedagógico que funciona é esse. Ah, porra, colégio aí tem iPad, não sei o quê. Entendeu? Foda-se. Né? Não importa. Oi. Ele mexe, olha só, mas olha só, o teu colégio ele faz uma coisa, porque tem outros colégios aqui, da Barra que eu conheço, que também vendem a liberdade como... Mas não é liberdade, é libertinagem. Liberdade não é fazer o que você quer. Porque quando você faz o que você quer, o que uma criança, sobretudo, quer, ela não está sendo livre. Ela está cedendo a uma pressão de um grupo mais forte. Esse é o limite da coisa. Muita escola de construtivista aqui da Barra, escola Parque, por exemplo, aqui da Barra, é uma escola ruim. Porque as expensas, quer dizer, ela está dizendo que a criança vai ser livre, mas não vai ser livre. Ela simplesmente é uma pessoa, é uma coisinha fraca que vai acabar cristalizando diante da pressão de um grupo mais forte. É isso. Porque de um lado tem a família, que é um grupo fraco, e do outro lado você tem um grupo, né, sei lá, de pressão coletiva. Ela vai... Né, aí a liberdade vai assim, olha só como é que ela é livre. Ela não está seguindo os cânones da família. Mas é óbvio que não. A família é um núcleo fraco nesse sentido. Ela está se cristalizando num outro grupo de pressão lá dentro do colégio. É isso que ela está fazendo. Isso não é liberdade, absolutamente. Né? O teu colégio eu sei porque eu conheço. Ele não tem ideologia. É um colégio interessante nesse sentido. Entendeu? Assim, essa é a definição. Né? De construir a personalidade. É isso que o colégio está fazendo. O que você chamou de personalidade aqui, no início, mãe com personalidade forte. Uma personalidade forte não é isso. A gente já entendeu. A gente vai definir o que é personalidade aqui. A personalidade, ela é um elemento histórico da nossa pessoa. A gente vai formando-a na história da nossa vida. Ela não está dada. Né? Uma pessoa muito braba, ela não necessariamente tem personalidade. Personalidade forte. Está falando de má educação, está falando de... Né, é outra coisa. Né? A gente vai definir, não é que vai definir, a gente vai entender. Definindo para a gente não importa, a gente vai entender a personalidade.